Fala galera, meu nome é Lion Lopes e está começando mais o Startup Life, seu podcast sobre negócios, tecnologia e inovação. Dando início aqui a mais um episódio durante a Web Summit, eu tenho um prazer aqui de chamar um parceiro nosso aqui do Silva Lopes e a gente vai falar um pouco sobre meios de pagamentos num viés que grande parte da audiência vai gostar. A gente vai falar sobre alguns desafios regulatórios, de desenvolvimento de produtos no mercado financeiro, no mercado de pagamentos. E para isso não tinha como chamar uma pessoa diferente. Estou chamando aqui hoje o Leonardo, ele é o responsável pela parte regulatória ali da ZUP. E aí, Leonardo, beleza? Como que tu tá? Beleza, estou muito bom, muito obrigado pelo convite. Como você já me apresentou, eu sou Leonardo Xavier, sou coordenador de compliance da ZUP, que é uma empresa que trabalha com oferecimento de meios de pagamento, tanto o que a gente chama de payments quanto de bank, e cuida da parte regulatória, de compliance ético e também um pouco de controles internos. Muita responsabilidade, né, Leonardo? Certamente, é uma área difícil porque a gente lida com novas regulamentações e novas legislações o tempo inteiro. Então a gente vai caminhando uma linha e de repente você tem que mudar um pouco o seu percurso porque surgem novas demandas tanto de bandeiras quanto de Banco Central. É um tipo de profissional que precisa ficar atento o tempo inteiro no mercado, bem difícil. É muito difícil alguém não conhecer a ZUP hoje, né? A ZUP talvez seja uma das empresas de pagamento mais reconhecidas dentro do mercado e tem um histórico aí muito bom de vir dentro de um grupo econômico da Movile, muito forte. Mas como que a gente pode ver o momento atual da ZUP, assim, Leonardo? Eu sei que vocês estão oferecendo diversos produtos hoje para dentro do mercado, como tanto as soluções de pagamento, como soluções de BaaS também. Como que a gente pode falar, o momento atual da ZUP, como que seria uma visão que tu poderia compartilhar para a galera? Bom, a ZUP ela opera no modelo white label, que já é um pouco inovador por si só. Isso a gente discute até hoje com as próprias bandeiras, quando a gente fala de cartão de crédito, de débito, porque não é um modelo que, ainda que outras empresas também ofereçam, e a ZUP já ofereça por um tempo, ainda não é um modelo totalmente aceito e, digamos, familiar para alguns entes do mercado. O próprio Banco Central ainda está pensando em regular o assunto, está previsto algumas regulamentações em 2024 sobre esse tema. E a ZUP caminha muito nessa frente de estar atenta sempre às inovações, seja de Pix, os novos produtos que estão para ser lançados, Pix automático, o Open Finance, e a gente trabalha ao mesmo tempo com essa área de payments, em que a gente tenta estar sempre próximo às bandeiras para oferecer os produtos mais novos, digamos assim, e sempre em conformidade com os regulamentos, que também é algo muito importante. Legal. E, Leonardo, falando um pouquinho mais do Leonardo, como que tu entrou nessa aventura de trabalhar com compliance regulatório para uma empresa, para um mercado tão regulado, assim, tão complexo quanto a ZUP está? Foi um movimento pensado. Legal. Eu já entrei na faculdade de Direito pensando em trabalhar com compliance, só que nessa altura do campeonato ninguém conhece o que é compliance. Sim. Quando você está no colégio, até no início da sua faculdade, você não faz ideia do que é. Mas eu já entrei pensando em trabalhar com um direito mais voltado para a prevenção. Legal. Que na época eu pensava mais no lado anticorrupção, era o auge da Lava Jato. E eu já comecei a trabalhar muito cedo com compliance, desde o início da minha faculdade. Hoje eu já tenho cerca de 7 anos de experiência, porque eu trabalhei desde o início com isso. No começo da minha carreira eu trabalhava com compliance não regulado. Uhum. Era muito bom, eu gostava, era mais voltado para investigações internas, até controles internos, podemos chamar dessa maneira. Legal. Mas eu sentia falta de trabalhar com um mercado que tivesse uma regulação um pouco mais profunda. Sim. Tanto porque é mais fácil de vender para a companhia, para a alta administração, é mais fácil de vender para o mercado, para os próprios clientes. E a gente tem parâmetros mais seguros para se trabalhar quando você tem um órgão regulador, que diferente de alguns setores você não tem. E no caso da ZUP, que trabalha com meios de pagamento, a gente tem o Banco Central, que é um órgão muito atuante. Na parte de banking, a gente tem as bandeiras, que não são órgãos ao mesmo nível jurídico semelhante que o Banco Central, mas que acabam sendo órgãos que, de alguma maneira, fiscalizam e regulamentam o mercado. Esse foi um movimento calculado lá atrás para se mudar para um movimento de um setor regulado. E desde então eu aprendi demais, como eu te falei no começo. A gente trabalha com coisas novas o tempo inteiro, todo dia é uma regulamentação diferente, uma orientação diferente que a gente recebe, é um produto demandado diferente pelo mercado, pelos clientes, pelas bandeiras, pelo Banco Central. E startup a gente fala que cada ano são 7 anos, equivalente a um ano de vida de cachorro. Sim. Tô feliz, tô aprendendo pra caramba e tem muita coisa ainda pra aprender, que todo mundo aprende ao mesmo tempo, não é só a gente, todo o mercado aprende junto. Isso é legal, né, Leonardo? Porque a gente que trabalha com o mundo jurídico, assim, né, durante a faculdade e ali no início da carreira, é muito... A academia forma muito o advogado naquela cabeça mais paradigma, um pouco mais quadrada em
ser advogado é trabalhar com processo judicial, é trabalhar com contencioso. E daí tu lá no início já tinha um pensamento diferente. E isso abre muito a cabeça do advogado de pensar muito mais em solução do que apontar problemas. E sem dúvida nenhuma, quando a gente trabalha com o mercado de tecnologia, e ainda mais mercado de tecnologia no mercado financeiro, no mercado de pagamentos, essa visão mais ampla da gente conseguir buscar novas soluções é muito importante, né? E principalmente, igual para vocês lá da ZUP, trabalhar com novos produtos e tudo mais. Dentro da ZUP, tu participa dessa parte de a visão já interna de desenvolvimento de novos produtos, com essa visão e estar em compliance com o regulatório? Sim. Todo advogado hoje, todo estudante de direito já começa com essa visão que você comentou, porque hoje não é uma informação muito divulgada. As áreas que você pode trabalhar dentro do direito, que é um curso muito amplo. Você pode escolher direito trabalhista, direito previdenciário, direito penal, mas dificilmente as pessoas pensam em regulatório porque não é algo falado nas faculdades. Eu não tive nada na minha faculdade, estudei direito na Universidade do Estado do Rio de Janeiro, que falasse sobre compliance. Sim. Que ensinasse direito antitruste, que falasse sobre Banco Central. Tive uma eletiva que falava sobre FCPA, UK Bribery Act, mas no geral não teve nada de regulatório, é algo que você aprende muito com o mercado. Fazendo benchmark, por exemplo. Você dificilmente recorre para a academia para aprender esse tipo de assunto. Hoje tem surgido alguns cursos sobre o tema, nada... Mas muito superficial, né, cara? Mais a título de especialização, pós-graduação, curso de especialização, mas na graduação mesmo é muito difícil você ter esse tipo de mentalidade. E aí, respondendo a sua pergunta sobre qual que é a minha posição no sentido de criar novos produtos, a gente é demandado o tempo inteiro para isso. Não só na ZUP, mas em qualquer empresa. É um desafio que o profissional de compliance vai ter que enfrentar. E você precisa estar preparado para ser demandado por esse tipo de frente, porque muito se confunde. Eu vejo muitas pessoas falando em redes sociais que a área do jurídico e do compliance é conhecida como a área do não. Uma área do obstáculo, a área de prevenção a negócio. Sim. E querendo ou não, existe essa visão. Vários memes relacionados a compliance. Querendo ou não, existe essa visão e dependendo do profissional pode ser que assim seja. Sim. Porque é muito mais fácil você virar e falar que aquela operação não pode acontecer, porque ela viola o regulamento de uma bandeira, ela viola o circular 3978 do Banco Central e pronto. Mas a empresa ela busca lucro. Sim. É um equilíbrio. Ao mesmo tempo que você não pode flexibilizar tanto a ponto de violar alguma regulamentação e provocar um prejuízo para a empresa, você também não pode ser super rigoroso a ponto de não gerar produto nenhum. Porque para você ser inovador em uma empresa como a ZUP, empresas que operam nesse meio de pagamento, você tem que estar à frente o tempo inteiro, tem que ser inovador o tempo inteiro. E para isso você precisa oferecer soluções que outros players não oferecem. E para oferecer soluções que outros players não oferecem, você precisa estar à frente das discussões regulatórias. Então, sim, eu costumo conversar muito com a nossa área de produtos, com a nossa área comercial. A gente sempre esbarra em alguns pontos de esse ponto é aceito pela bandeira ou não, qual é a postura do Banco Central, se a gente adaptar esse produto, existe espaço para flexibilidade. E aí, com o passar do tempo, com a experiência, a gente vai aprendendo qual é o nível de espaço que a gente tem de negociação com esses entes, exatamente o que eles esperam para que determinada operação não dê problema. Sim. Isso é uma visão muito mais de tu trabalhar para possibilitar o sim do que tu se sentir confortável na posição do não, né? Então tu tenta cada vez mais absorver quais são os objetivos, no caso da ZUP, do cliente interno lá, do Leonardo, entender o que é o objetivo do cliente interno e trabalhar com seu time de regulatório, com seus advogados, com seus parceiros, em buscar viabilidades que possibilitam sim, quais são os caminhos que possibilitam sim, e muito mais do que falar o não, é projetar qual é o risco que isso ocorre e apresentar, para o caso de vocês, para o cliente interno, para o board, assim, seguir esse caminho, os riscos são esses. Porque muitas vezes, agora fazendo aqui a gente tem posição de fala, né? Porque a gente é advogado, a gente trabalha com isso. Muitas vezes a visão do jurídico, seja interno ou externo, ele se bota muito num patamar de tomar a decisão para qual caminho a empresa tem que seguir, e essa não é a nossa posição, né, cara? Então, esse é um baita sacada, e uma baita sacada não, um baita posicionamento de pensamento que tu tem assim também, e legal que a ZUP consiga te dar espaço para tu implementar esse posicionamento de trabalhar junto com o time de produto, buscar viabilizar o sim, ser uma empresa que é muito mais, vamos dizer, deal maker para gerar negócios do que ficar num estado de conforto barrando o que vai acontecer ou não vai acontecer, né, cara? Eu falo pela ZUP porque eu trabalho na ZUP, mas eu acredito que esse conselho vale para qualquer profissional de compliance, em qualquer setor, seja ele voltado para pagamentos ou não. Num primeiro momento, você tende a ser mais confortável, a ficar na zona de conforto e se restringir ao que está escrito.
na norma, ou no regulamento de bandeira, ou seja lá qual for o guide que você segue no seu setor. Mas com o passar do tempo, conforme você vai pegando experiência, vai conversando com os players, vai fazendo benchmark para entender qual que é a postura do mercado, você se torna um pouco mais capaz de entender qual é o nível de risco que você pode assumir. Mas eu concordo com você, que não é o time de compliance que assume qualquer risco, não é a área de compliance, não é a área jurídica, não é a área de PLD que toma decisões. O máximo que a gente faz é recomendar qual o melhor caminho a ser seguido. O melhor caminho a ser seguido, às vezes, é um não, a depender do tamanho do risco, do impacto que pode surgir, da probabilidade daquele risco se concretizar, de uma eventual multa. E a gente recomenda, às vezes, o caminho a ser seguido com algumas atenuantes. Então, é possível que sugere algum problema, seja com o regulador, seja com algum outro ente, mas pode ser mitigado se isso for feito. Se uma cláusula for modificada no contrato para passar a responsabilidade, que é uma espécie de mitigação de risco que a gente pode fazer, se um determinado aspecto da operação for modificado. Quando a gente fala de pagamento, tem muita questão de liquidação, qual é o agente que vai fazer a liquidação para o usuário final, para fim de conhecer seu cliente, isso é muito importante para todos os players e os agentes que regulam o setor. Então não é a gente que toma a decisão. Quando existe uma operação muito arriscada, aí eu falo novamente, para qualquer setor e qualquer empresa, o que eu recomendo a ser feito é formalizar sempre qual que é a recomendação do time de compliance, quais os possíveis riscos daquela operação acontecer, principalmente sobre penalidades. E geralmente a gente faz uma ligação com o time comercial para entender a lucratividade possível da operação e fazer uma balança entre o risco possível financeiro, caso a operação dê algum tipo de problema, e a lucratividade que aquela operação pode trazer para a empresa, e a gente leva para o board tomar a decisão. Mais uma matriz de probabilidade de impacto e o benefício econômico que isso pode trazer, daí tu plota todas essas informações e o board vai tomar uma decisão se aquilo é viável economicamente falando. Assim, né? Isso é bom pelo aspecto de governança. Você tem um comitê para tratar de temas não só voltados a decisões de risco, mas para tratar de decisões estratégicas da empresa como um todo. Comitê de conduta para tratar temas de compliance ético, que é um tema também que a gente lida lá na ZUP hoje. Um comitê de prevenção à lavagem de dinheiro. Isso tem até na própria 3978, ela não fala expressamente comitê, mas ela fala diretoria, conselho de administração, e quando ela fala diretoria, se pressupõe que existe um grupo específico para tratar daquele tema e tomar as decisões que sejam de risco. E do aspecto de governança é muito importante que as decisões, essas que envolvem algum aspecto estratégico, elas sejam formalizadas por meio de ata, por meio de plataformas. A gente utiliza plataformas de governança hoje para registrar essas opiniões dos diretores. E, novamente, a área de compliance, por mais que ela seja demandada a tomar decisões e a fazer escolhas, na minha opinião, o máximo que ela deve fazer é fazer recomendações para quem tem o poder de decisão dentro da empresa, que pode ser tanto o diretor de compliance, ou o CEO, ou, dependendo da empresa, se é de cunho familiar ou não, um comitê mais específico, mas sempre delegando a decisão final para quem tem o poder de decisão. Isso é ótimo a gente estar falando sobre esse assunto, assim, Leonardo, porque uma galera que nos escuta aqui, querendo ou não, acaba vindo também do mundo jurídico e tem muita galera nova que vai nos ouvindo e não entende muito bem o quão amplo é o mercado quando a gente fala em direito relacionados a negócios, falando sobre compliance. Então essa visão, eu sempre falo, cara, quando eu tenho a oportunidade de conversar com outras pessoas que possam propagar esse tipo de visão, do advogado com uma visão mais estratégica, do advogado com uma visão muito mais como um advisor nas tomadas de decisão, do que ser aquele advogado mais quadrado, aquele advogado mais pensado no contencioso, eu gosto sempre de explorar um pouco desse assunto. Por isso que eu estou instigando essa nossa conversa, porque às vezes ficar eu falando, eu gosto que outras pessoas falem sobre isso também. E isso é importante para o nosso mercado jurídico, da gente, querendo ou não, a gente vai servir como inspiração para uma nova leva de galera que está surgindo aí, né, cara? E tem muita oportunidade dentro da área de compliance. Como eu falei, hoje a gente entra muito na faculdade com essa mentalidade de seguir o contencioso, que é o que as pessoas veem em grande parte no mercado, veem o vizinho fazer, o colega de trabalho fazer, mas nessa área de inovação, e falando disso dentro do evento onde a gente se encontra, é muito importante a pessoa se especializar dentro dessas novas frentes que estão surgindo. Então, a gente tem blockchain, tem direito digital, a gente tem direito financeiro, que não é uma área nova, mas pressupõe inovação o tempo inteiro, principalmente pela postura do nosso Banco Central, que é lançar produtos novos o tempo inteiro. Então a gente não pode parar de se especializar em momento nenhum. No começo de carreira é difícil você ter essa visibilidade, é difícil ter essa postura de advisor quando você está começando numa empresa, mas com o passar do tempo e conhecendo bem a operação, você consegue saber em que espaço você pode flexibilizar ou não determinada limitação de negócio. Claro. E daí, falando sobre Banco Central, né, parte do meu mestrado foi relacionado a compliance para o Banco Central. Então eu fiz um trabalho de mestrado onde eu trabalhei em matriz regulatória para fintechs de crédito, que eu dei uma delimitada no tema,
e criei um fluxo de decisões para responder 2 perguntas que era que tipo de fintech de crédito eu sou e quais são as normas que eu estou submisso ao Banco Central. Daí para isso, né, eu tive que fazer um levantamento histórico de todas as normas publicadas e vigentes pelo Banco Central, isso há 2 anos atrás, né? Não, 3 anos atrás. Há 3 anos atrás a gente já tinha mais de 45 mil normas do Banco Central. É muita coisa. E cara, pô, tô lá dentro do time de compliance regulatório, como que vocês trabalham para manter o acompanhamento e o cumprimento de cada vez não, toda semana sai algum regulamento novo. Como que é a dinâmica para vocês assim dentro da ZUP, cara? O Silva Lopes ajuda muito a gente a fazer esse acompanhamento normativo. É difícil a área de compliance fazer sozinha por conta própria, porque geralmente a área de compliance, por ser uma área que não gera receita, ainda que evite prejuízo, é uma área que tem limitação de pessoas e sistemas. E hoje existe até uma certa limitação de sistemas que fazem esse acompanhamento normativo. Então a gente acha importante ter uma empresa, no caso um escritório, para nos apoiar nessa frente. Mas de certa forma a gente mesmo assim tem que escolher batalhas que a gente quer lutar. Sim. Então não dá para você simplesmente ler todas as normas, você fazer, a não ser que você tenha pessoas especializadas para isso, fazer a verificação de conformidade de todas aquelas normas. Então a gente foca muito naquilo que a gente sente que é mais importante para o regulador ou mais importante para o mercado como um todo. Então para o regulador, por exemplo, é muito importante a Circular 3978. Existem outras requisições que a gente responde mensalmente, que outras empresas do setor também respondem, mas no fundo as perguntas e demandas costumam estar relacionadas à prevenção à lavagem de dinheiro. E a gente tenta focar justamente em manter a conformidade e acompanhar áreas que nós sentimos que existe uma demanda, uma possibilidade de impacto maior se surgir algum tipo de irregularidade na operação. E aí, respondendo a sua pergunta de maneira mais objetiva, eu diria que é muito difícil você acompanhar tudo que surge, porque ainda que você acompanhe, como você falou, as 45 mil normas, que você saiba todas elas de cor e salteado, não, ninguém sabe na cabeça. Ainda que saiba, que não vai acontecer de saber, amanhã vai ter um monte de norma nova. Sim. Semana que vem vai ter mais, e mês que vem vai ter mais. É importante se especializar, é importante se manter atualizado, mas tem que escolher as batalhas que você vai lutar. E as batalhas que você vai lutar, geralmente as empresas decidem muito com uma matriz, como você comentou, de riscos. Sim. Você entender qual que é o impacto e a probabilidade maior de determinado risco se concretizar ou não. E às vezes isso é formalizado, geralmente as empresas têm time de riscos para fazer esse tipo de matriz, e às vezes é uma matriz mais informal, que você descobre no dia a dia quais são os principais riscos da organização, mas que qualquer empresa de compliance, qualquer equipe de compliance precisa saber para guiar melhor o seu programa. E aqui até saindo de compliance regulatório. Então, se qualquer aula de compliance, qualquer material que você pegar para ler, a primeira coisa que vai estar escrito é você entender os riscos da organização para você começar a criar o programa, porque sem isso vira um programa de compliance de papel. Sim. E aí que mora muito perigo, né? A gente tem um programa de compliance só, vamos dizer assim, teto de vidro, que é para publicar, que é para mostrar que tem, e não é colocado em prática, não é implementado dentro das áreas. E daí a gente tem, bom, não vamos falar de casos específicos, mas a gente tem casos que daí estouram alguns problemas e vai verificar, mas esse time, existia um time de compliance, existia uma política de cumprimento, existia uma política de integridade, mas isso não evitou nada. Isso é um ponto importante. O compliance ele não busca evitar, mas ele busca muitas vezes criar um ambiente que esse problema ele surja, vai emergir das profundezas e vai chegar a algum fiscalizador. Então, o programa de compliance ele não vai evitar qualquer problema, mas bem pelo contrário, ele vai ter mecanismos que não vão deixar que esse problema, que essa situação, fique lá eternamente escondida dentro das entranhas de uma corporação, porque muita gente escuta a gente e vai, mas eu tenho uma empresa média, mas quando a gente fala em empresa listada, uma empresa do tamanho da ZUP, a gente está falando em centenas de colaboradores, com centenas de tipos de processos. Então, se tu não consegue criar mecanismos que a própria cultura de ética e integridade implementada dentro da companhia vai expurgar esses tipos de situações, cara, tu vai ter uma gama de situações antiéticas, com corrupção privada dentro da companhia que nem os fundadores, nem a alta diretoria vai conseguir saber o que está acontecendo, né, cara? O compliance, ele tem uma estratégia, um objetivo de prevenção, sim, mas a gente tem que criar, como você comentou, o espaço para que os problemas, quando acontecerem e vão acontecer, eles possam ser tratados com naturalidade e segurança. E quando você olha a lei anticorrupção, ela fala muito sobre isso. Quando a Controladoria Geral da União, os outros órgãos vão julgar se um programa de compliance é efetivo ou não, eles não olham se o problema aconteceu. Porque se chegou nesse momento, o problema já ocorreu, já foi detectado. Exato.
mas eles olham se o programa de compliance conseguiria fazer com que aquele problema pudesse ser evitado. Sim. É aqui saindo um pouco do compliance regulatório, mas se a empresa tem um canal de denúncias, por exemplo, pode ter acontecido algum caso de corrupção, mas se existia um canal de denúncias, se as denúncias eram averiguadas, se existia um comitê para tratar daquele tema, se os colaboradores eram treinados, se existia uma política para tratar daquele assunto, já dá para dizer, ainda que não seja apenas isso porque não é um checklist, que o programa de compliance tinha condições de fazer com que as pessoas soubessem que determinado ato era indevido para que pudessem reportar aquele ato ou mesmo evitá-lo. Mas o objetivo final nunca é que a empresa não tenha nenhum tipo de problema, Exato. porque vai ter, seja comportamental, seja de operação, isso é natural, qualquer empresa tem problemas, mas precisa ter um espaço seguro, para que as pessoas possam ser treinadas, as pessoas possam perguntar, porque nenhuma dúvida é boba quando a gente está falando de compliance. Exato. E para que as pessoas possam investigar também no final das contas, que é um dos requisitos até do selo Proética que a Controladoria Geral da União costuma solicitar nas auditorias que faz. E um ponto que a gente estava falando aí sobre inovação, novo mercado, Banco Central. O Banco Central está muito atuante dos últimos anos para cá, né? Acho que essa presidência que nós tivemos com o Campos é uma presidência que é exemplo assim, para o mundo, um benchmark mundial de como criar um ambiente regulatório que proporcione e propicia inovação dentro do ambiente, sim, regulado, mas que isso não impeça o surgimento de novas fintechs, novas soluções dentro do mercado financeiro e dentro do mercado de pagamento. E a gente vem escutando muito sobre o mercado agora, sobre Open Finance. Para a galera que não entende nada sobre Open Finance, Leonardo, tu consegue explicar um pouquinho sobre o que é Open Finance para o pessoal? Claro, falando em termos bem resumidos, o Open Finance é uma iniciativa, não diria que é brasileira, porque existe também em alguns outros países, mas é uma iniciativa que busca fazer com que as informações financeiras sejam compartilhadas entre diferentes empresas de diferentes tipos de segmento, para facilitar o acesso das pessoas a crédito, por exemplo, que é uma das principais frentes do Open Finance, para que um banco possa te conhecer o seu perfil de pagamento, conheça seu perfil de seu saldo que você tem na sua conta, ou informações sobre seu cartão, sobre você, o seu tipo de consumo, para que possa oferecer serviços mais personalizados do que ofereceriam se não tivesse seus dados de maneira prévia. E por isso pressupõe que você compartilhe, que você consinta com o compartilhamento de seus dados entre essas instituições financeiras e que tem algum tipo de autorização dentro do escopo de Open Finance. E, no geral, é uma iniciativa que busca facilitar muito a vida do consumidor, assim como o Pix ou outros produtos que o Banco Central vem lançando para democratizar o acesso aos serviços financeiros. Legal, isso sem dúvida nenhuma traz um desafio bastante para a tua área aí, né, cara? Vocês estão já enfrentando algo nesse desafio? Como que está a situação hoje? A gente está acompanhando o mercado, a gente está acompanhando a regulamentação, a gente teve a licença de instituição de pagamento no final de outubro para novembro de 2023 e com isso, com a licença de instituição de pagamento, as empresas são obrigadas a solicitar o cadastro no diretório do Open Finance. A gente já realizou essa solicitação. Eu não posso dar mais detalhes sobre o produto nesse momento, mas a gente já está em dia com a regulamentação nesse escopo do Open Finance e buscando oportunidades nessa frente. Mas é algo muito novo ainda que as empresas conhecem de benchmark até com instituições estrangeiras, conhecem fazendo benchmark com outras empresas que já operam no mercado, mas que a gente está muito atento com o próprio regulador, o que vem pela frente. Eu não digo só no Open Finance, mas o próprio Pix, tem produtos que são lançados periodicamente, ano a ano, semestre a semestre, o próprio caso do Pix automático, sim, que está previsto para ser lançado no final do ano, que talvez tenha seu lançamento prorrogado, até por uma declaração recente do Campos Neto. Então nós somos instituição de pagamento recém-licenciados, posso dizer dessa maneira, e como instituição de pagamento recém-licenciada, nós já solicitamos o cadastro no diretório do Open Finance, buscando a oportunidade de oferecer esse produto de acordo com as demandas dos nossos clientes. Legal. E, Leonardo, falando assim, do Leonardo em si, não visão Zup, assim, como que tu acha que o Open Finance vai impactar? Será que ele vai ter um impacto e uma geração de adesão, como foi o Pix, assim? Tu vê que o Open Finance tem essa possibilidade do mercado de pagamentos, do mercado financeiro, se apropriar desse tipo de solução, como foi o Pix hoje em dia? Eu não sei se eu vejo com o mesmo potencial que o Pix, porque o Pix ele é mais simples do que é o Open Finance. É difícil fazer essa previsão de futuro, porque isso demanda que a gente entenda muito bem o comportamento do consumidor. Claro. E há muitas pessoas no Brasil, como um país em desenvolvimento, que não tem acesso a banco, que não tem acesso a serviços financeiros. Então talvez essa ideia de compartilhamento, de acesso a crédito, seja algo um pouco distante.
E o Pix eu vejo como algo mais prático e acessível, porque na prática todo mundo faz compras o tempo inteiro e realiza pagamentos e transferências o tempo inteiro, que talvez seja algo mais acessível do que é o objetivo do Open Finance. Mas certamente o Open Finance é um produto que pode facilitar a vida de muita gente, que a longo prazo pode facilitar com que as pessoas tenham acesso a financiamentos imobiliários, que talvez seja um dos pontos principais para a população brasileira nesse momento. E tudo que envolve facilitar a nossa vida do ponto de vista de inteligência artificial, do ponto de vista de serviços personalizados, já faz com que as pessoas procurem um produto de maneira mais prática, de maneira mais fácil. Então, respondendo a sua pergunta, eu acredito que o Open Finance tem potencial para facilitar a vida das pessoas, tem potencial para se expandir muito, ainda mais com o Banco Central que a gente tem, que já foi eleito o melhor do mundo recentemente, mas ainda não vejo no patamar que está o Pix. Eu vejo o Pix como muito mais avançado do que o Open Finance, e se os dois vão chegar no mesmo patamar é difícil dizer, mas tem muitas possibilidades pela frente. Legal. E, Leonardo, para a gente chegar aqui aos nossos finalmente dentro do podcast, até liberar o nosso convidado aqui para passear um pouco pela feira, eu sempre faço uma pergunta final que é bem capciosa, assim, e que tira um pouco da zona de conforto, tá? Mas, na visão do Leonardo aí, cara, o que tu vê que pode ser uma grande trend, assim, de inovação dentro do mercado de pagamentos, mercado financeiro, para os próximos anos, tirando o Open Finance? O Banco Central divulgou recentemente a agenda regulatória. Para mim isso é um grande guia do que vem pela frente. Essa agenda regulatória não compreende anos à frente, como você perguntou. Eu vejo o mercado de meios de pagamento caminhando para duas direções. Uma delas é o Bank as a Service, que está previsto para ser lançado uma regulamentação esse ano. Ainda não sabemos muito o que vem por aí, por isso a gente conta com as associações do nosso setor, tem as plenárias do Pix, plenárias do próprio Banco Central, para tentar entender e negociar com o próprio Banco Central qual é a nossa posição a respeito. E uma outra possibilidade que eu vejo com muito forte tendência é o uso da inteligência artificial nos produtos, para personalização dos produtos. Mas, para mim, o mais forte e que eu vejo como mais difícil de entender, seja para o regulador ou seja para outros entes, é a modalidade de serviço white label, que caminha um pouco nessa direção de Bank as a Service, porque tem essa preocupação muito forte de que você conheça o seu cliente, de que você tenha uma relação direta com o usuário final, até para que você possa conhecê-lo a fim de prevenção à lavagem de dinheiro, respeitando a circular 3978, comunicações que você tem que fazer ao COAF. E sem você ter um contato direto com o cliente, é difícil você conseguir convencer o regulador ou qualquer outro ente do mercado que você possui as ferramentas necessárias de prevenção à lavagem de dinheiro para oferecer o produto como ele tem que ser oferecido. Esse produto já é oferecido há um tempo considerável, então eu acredito que já existe uma maturidade nesse sentido, e mesmo que seja white label, o que precisa ser feito para que esse produto esteja regular perante o Banco Central ou os outros entes, que eu já citei aqui algumas vezes como as bandeiras, mas ainda é um desafio para mim, porque eu sinto que o regulador e certas partes do mercado ainda não entendem muito bem como funciona essa operação. Entendi. E para mim é uma operação que faz muito sentido, que agrega muito para muitas empresas, porque permite com que basicamente qualquer empresa seja uma fintech. Sim. Que é até a proposta da Zup, permitir com que qualquer empresa possa oferecer meios de pagamento para o usuário final, mesmo que se o usuário final, no final das contas, não conheça a Zup. Sim. A gente sabe que quando tem obrigações regulatórias, de alguma maneira é a Zup que é responsável pela conta de pagamento. Então existe um nível de contato e conhecimento do usuário sobre a empresa, seja ela a Zup ou qualquer outra que atue nesse mercado, nessa frente white label. Mas é um desafio, tem muitas possibilidades por aí, porque hoje muitas empresas já oferecem serviços que não costumavam oferecer. Sim. Você já consegue abrir contas em empresas que não têm nenhum tipo de relação bancária ou com meios de pagamento, mas ainda tem muito a ser expandido, e essa regulamentação do Banco Central vai ajudar muito nesse sentido para dar segurança tanto para a equipe de compliance quanto para o próprio comercial, as empresas, para vender isso para os clientes e mostrar que existe algum nível de regulamentação e regularidade, conformidade para o regulador. Eu vejo isso como uma grande tendência e uma grande necessidade de especialização de quem trabalha com isso, que no caso somos nós aqui. Pô, demais. Espero que tenha inspirado muitos jovens aí que estejam iniciando a vida no mundo jurídico, e uma aula aqui junto com o Leonardo, que realmente a gente tem um prazer aqui do nosso time de Silva Lopes trocar ideia e conversar diariamente aqui. Nosso time aprende muito com vocês e espero que vocês também aprendam um pouquinho junto com a gente. Mas, Leonardo, muito obrigado aqui por visitar nosso stand aqui dentro da Web Summit, e que a gente continue a nossa parceria aí por muitos anos ainda. Eu que agradeço, Lion, Silva Lopes. Certamente o escritório ajuda muito a gente na interpretação normativa, no acompanhamento, tudo que a gente faz hoje no regulatório. A gente busca ter essa consultoria, esse apoio, porque, como eu disse, a gente lida com setores diferentes, a gente lida com regulamentações que ainda não estão totalmente fechadas, e
ter essa visão de fora certamente apoia muito na tomada de decisão, que foi o que a gente conversou aqui ao longo da entrevista, que é o que o profissional de compliance precisa pensar quando vai recomendar alguma coisa ou não para o time comercial, de produtos, enfim, é bom ter essa visão um pouco de fora e uma visão um pouco mais estratégica nessa tomada de decisão. Boa, mais uma vez, Leonardo, muito obrigado aí. Eu que agradeço. Tchau, tchau aí pro pessoal, espero que tenham gostado e nos ouvimos aí no próximo episódio.